A guerra na direita está cada vez maior. A gente sabe que a gente vê essa semana tomou proporções maiores, mas tem duas pessoas jogando gasolina nesse fogaréu dessa guerra e tem também o fator Lula nessa guerra. E eu já vou falar disso, mas antes, se você é contra Bolsonaro, se você é Lula livre, se inscreve no canal, chama seus amigos, compartilhe o vídeo e curte o vídeo porque é muito importante. Você assistir esse vídeo até o final é um sinal de resistência, é uma atitude de resistência, porque isso faz com que o YouTube veja que as pessoas têm interesse no vídeo e mostre esse vídeo para outras pessoas que nem seguem o canal. E assim o canal cresce, a comunidade cresce e a gente joga a verdade para mais gente, é assim que a gente espalha a verdade. Então, curtir o vídeo, se inscrever no canal e assistir até o final já é um ato de resistência. Então, ajude. Agora vamos falar sobre a guerra na direita, sobre o fator Lula e sobre duas pessoas que estão jogando gasolina nessa fogueira. Para quem não lembra, não sabe, uma resumidinha. A guerra na direita começou, a guerra no PSL, por conta do dinheiro, R$500 bilhão do fundo partidário do ano que vem. O Bolsonaro quer administrar esse dinheiro e o PSL também quer administrar esse dinheiro. É só colocar uma fortuna assim no meio do ninho de ratos que os ratos começam a brigar e eles estão brigando sem parar. A Joyce Hasselmann, ela era deputada, líder do governo na Câmara, é um cargo importantíssimo. E ela foi destituída. Por quê? Porque ela não assinou uma lista para que o Eduardo Bolsonaro virasse líder do PSL na Câmara. Veja bem, cada partido tem seu líder e o governo tem o seu líder. A Joyce era líder do governo e o Eduardo queria ser líder do PSL, que é um partido. O Eduardo Bolsonaro não conseguiu ser líder e a Joyce foi uma das assinaturas contrárias à liderança dele. Portanto, o Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, eles viram isso como uma traição e a destituíram e colocaram um deputado do MDB. Veja bem, é simbólico que eles não coloquem alguém do PSL, colocaram alguém do MDB na liderança do governo na Câmara. E a Joyce, ela começou a brigar com o Eduardo Bolsonaro em público. Os Bolsonaro começaram uma campanha maciça para que os fãs, os bolsonaristas, o gado, parasse de seguir a Joyce Hasselmann. Veja bem, até uma semana atrás eles estavam com ela, eles a apoiavam em tudo. E veja como em uma semana eles conseguem acabar com a reputação de uma pessoa. A Joyce perdeu mais de 300 mil seguidores em 48 horas. E qual é o problema disso? Qual é o limite dessa confusão? É que a Joyce, ela quer ser prefeita de São Paulo no ano que vem. E o problemão é que o Eduardo Bolsonaro também quer ser prefeito de São Paulo. E o limite é isso. Chega perto da eleição, eles vão começar a se bicar. E quem é que está ao lado da Joyce? O nome dele é um dos que estão jogando gasolina na fogueira, é João Dória. O João Dória, ele está puxando a Joyce cada vez mais para o PSDB, assim como ele puxou o Alexandre Frota, e ele vai começar a puxar todos os dissidentes do bolsonarismo para o PSDB. Ele com o apoio do Rodrigo Maia, que também está jogando gasolina nessa fogueira. Só que o Rodrigo Maia tem também um outro plano. O Rodrigo Maia também tem a CPI das fake news. E a CPI das fake news vai dar uma reviravolta muito grande no futuro, por quê? Porque até então a CPI das fake news tinha uma maioria anti-Bolsonaro e consegue aprovar a convocação de quem eles quiserem. Tem só uma reunião por semana da CPI, então ela vai lentamente, a CPI dura 6 meses e pode ser prorrogada. Então vai lentamente, por quê? Porque o Bolsonaro está sendo cozido em banho-maria, em fogo brando, porque eles querem que o Bolsonaro sangre, eles querem uma sangria muito grande do Bolsonaro para que o povo brasileiro aprenda a nunca mais votar em alguém como o Bolsonaro, em um louco desse tipo. Eles querem que fique claro que existe direita, que existe esquerda, mas que radicalismos não podem entrar nessa conta. E o Bolsonaro é um radical. Muita gente antes da eleição dizia que o PT é radical de esquerda. Quem falou isso? Quem falou isso, a gente tem que anotar o nome dessa pessoa e colocar como picareta, porque quem falou isso tinha má intenção. Muitos jornalistas falaram, nessa eleição de 2018 tem um radical de direita contra o radical de esquerda. O PT nunca foi radical, pelo contrário, se o PT fosse um pouquinho mais radical, não teria golpe. É isso que nós da esquerda sempre cobramos, que o PT fosse um pouco mais radical nas suas escolhas, nas escolhas de cargos e nas suas atitudes. Aí não teria golpe. O PT foi muito brando. O Bolsonaro não. O Bolsonaro é extremamente radical. Não é um pouco, ele é muito radical. E a direita, o João Dória, Rodrigo Maia, PSDB, eles não querem mais radicalismo porque eles sabem que isso não dá certo, isso não é bom para o mercado financeiro. A direita está com o mercado financeiro. Tem uma outra coisa. O Major Olímpio, que é o líder do PSL no Senado, ele fez um vídeo em favor da CPI das fake news essa semana. O Rodrigo Maia, ele articulou essa CPI e, de repente, o Major Olímpio fez um vídeo em favor dessa CPI. Bateu o desespero tão grande
que o Eduardo Bolsonaro respondeu esse vídeo dizendo que quando o PSOL convocar o assessor do Major Olímpio para depor no Congresso, na Comissão das Relações Exteriores da Câmara, cujo presidente é o Eduardo Bolsonaro, ele vai autorizar a convocação. Porque, para quem não sabe, o assessor do Major Olímpio ele é o principal envolvido no escândalo de Itaipu, em que o Bolsonaro, o Eduardo, o Major Olímpio estão assim. Então, os comparsas de crime começam a brigar em público e jogar uma coisa na cara da outra, jogar as coisas um na cara do outro. E o Major Olímpio, ele como líder do PSL, ele pode mudar os membros da CPI. Então ele pode simplesmente tirar o Flávio Bolsonaro dessa CPI. Para quem não sabe, o Flávio Bolsonaro é membro da CPI das fake news, ele está lá para tentar defender o governo. O Major Olímpio pode tirar o Flávio Bolsonaro e colocar outra pessoa. O delegado Valdir, que o Bolsonaro tentou puxar o tapete dele, ele pode mudar o Eduardo Bolsonaro, a Carla Zambelli e outros bolsonaristas, tirá-los dessa comissão da CPI, das fake news, e colocar pessoas anti-bolsonaristas nessa CPI. O Bolsonaro já não tem maioria lá e ele pode ficar com 0 membros. Pode ser uma CPI 100% anti-bolsonarista no futuro. E o Rodrigo Maia está dando outra dica. O Rodrigo Maia falou essa semana, ele respondeu a um comentário do Bolsonaro, porque o Bolsonaro disse que a reforma administrativa, a reforma tributária vão ficar para mais tarde. Por que o Bolsonaro falou isso? Porque ele sabe que ele não consegue aprovar nada. O Rodrigo Maia também sabe disso. E o Bolsonaro disse, aqui na Câmara continuamos os trabalhos para a reforma tributária. Porque veja bem, o mercado financeiro, eles roubaram o nosso petróleo, eles roubaram a nossa aposentadoria, eles roubaram os nossos direitos trabalhistas, então eles roubaram a nossa força de trabalho e agora eles querem nos roubar por meio dos impostos. Então a reforma tributária é muito, muito importante para o mercado financeiro. Quando o Rodrigo Maia começa a alfinetar o Bolsonaro dizendo, nós estamos aqui na Câmara, nós estamos trabalhando por essa reforma, e apontar que o Bolsonaro não está trabalhando pela reforma, ele manda um recado, não para mim, não para você, mas ele manda um recado para os bilionários de Wall Street, para os bilionários do Brasil, para os bancos, para o mercado financeiro. Ele diz, só dá certo comigo. Com o Bolsonaro não vai mais ter reforma, com o Bolsonaro nada vai andar. O Bolsonaro não consegue aprovar absolutamente nada no Congresso. E o mercado financeiro começa a ver, com efeitos práticos, como a guerra na direita vai começar a afetar os negócios deles, porque eles querem roubar mais alguns trilhões do povo brasileiro e eles dizem que com o Bolsonaro não vai dar. Para o povo brasileiro, melhor é que o Bolsonaro continue mais um tempinho. Então quem quer que ele caia, tenha paciência. Ele está sangrando. O povo tem que aprender a nunca mais votar em uma pessoa assim. Então, quanto mais o Bolsonaro sangrar, é melhor pra gente. O problema é que, enquanto ele sangra, o povo brasileiro sangra, a Amazônia sangra, os mares do Nordeste estão sangrando com petróleo, todo mundo sangra, todo mundo sofre junto. Mas é a única maneira de aprender. Às vezes a gente só aprende pela dor. Infelizmente, eu que não votei no Bolsonaro, você que deve estar assistindo o vídeo também, você que está assistindo o vídeo também não deve ter votado nele, a gente também sofre. Mas, para esses 57 milhões de pessoas aprenderem, eles vão ter que sofrer, e sofrer muito. Então o Bolsonaro está em banho-maria, Rodrigo Maia, sempre que pode, joga gasolina nesse fogaréu da guerra no PSL. Para quem não lembra, ele pegou a mão do Alexandre Frota e levou até o Dória, até o PSDB. E agora eles estão tentando pegar a Joyce Hasselmann e levar até o PSDB. A Joyce foi convidada para o Roda Viva. O Roda Viva, para quem não sabe, é um programa de entrevistas da TV Cultura, que é comandada, a TV Cultura pertence ao governo do estado de São Paulo, então ela é comandada direta ou indiretamente pelo Dória. E aí ele traz alguém anti-bolsonarista para ir lá e falar. E a Joyce disse, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. A Joyce sabe dos crimes, ela sabe das milícias virtuais do Bolsonaro, ela sabe que há uma central de fake news. Mas agora, quando está toda essa briga com o Rodrigo Maia e o João Dória jogando gasolina, porque eles querem ser presidentes. E aí eu não sei se eles querem ser presidente de uma maneira, um presidente e outro vice, os dois juntos, ou se eles vão brigar no futuro. Isso eu, Thiago, não sei. Mas eles estão juntos minando o Bolsonaro e jogando mais e mais fogueira, mais e mais gasolina nessa fogueira. Aí tem o fator Lula. O fator Lula pode servir para o Bolsonaro, pode ser a salvação do Bolsonaro. O Lula pode ser sim a salvação do Bolsonaro, ou o Lula pode ser o que vai afundar o Bolsonaro de uma vez por todas. Hoje, isso é uma matéria na Folha dizendo que os ministros do STF, é unânime, eles sabem que o Lula vai passar o Natal em casa. E não será no regime semiaberto. O Lula vai ser solto antes do Natal. Eles sabem disso. Não vão deixar um preso político passar mais um Natal, um ano novo, um aniversário longe de casa. Ele será solto.
O STF já está falando sobre isso faz muito tempo e talvez seja nessa semana na votação da prisão em segunda instância. Se não for nessa semana, a suspeição do juiz Sérgio Moro deve ser na próxima semana votada na segunda turma. Então a situação do Lula está assim boa para ele sair e a situação do Bolsonaro está péssima. Por quê? O Lula saindo, o Bolsonaro pode tentar reunir a direita contra um inimigo em comum e dizer, ó, o nosso inimigo é o Lula e vamos todos juntos, vamos superar aqui os problemas e ir contra o Lula. Thiago, eu não acredito nisso, porque a briga do Bolsonaro com o PSL é por R$500 bilhão de fundo partidário e isso para ele é muito mais importante que o Lula. Não muito, mas muito mais importante que o Lula. O Bolsonaro, entre ter R$500 bilhão ou o Lula preso, ele prefere R$500 bilhão com o Lula solto. Então o Bolsonaro, provavelmente, ele vai afundar com a soltura do Lula, porque o Lula já falou que vai sair em caravanas pelo Brasil inteiro. E aí essas massas, o povo que está calado até agora, que está inerte, quando o Lula for solto e começar a sair em caravanas pelo Brasil inteiro, pelo interior, pelos lugares que o Bolsonaro não vai, pelo Nordeste, pelo Norte, pelo Sul, o povo vai começar a se inflar. E a se inflar contra o Bolsonaro, cada vez mais e mais e mais contra o Bolsonaro. E o Bolsonaro não consegue fazer uma coalizão contra a esquerda como ele fazia no passado. Porque hoje mesmo, um pouco antes de eu gravar o vídeo, o Alexandre Frota tweetou, ó, eu prefiro o Lula solto para ele ajudar a derrubar o Bolsonaro. O Alexandre Frota, um dos maiores antipetistas do mundo, um cara que chama... 2 dias atrás ele estava xingando o Lula de bandido, mas ele diz, mesmo assim eu prefiro ele solto porque o Bolsonaro é pior. E aí a coisa fica feia para o Bolsonaro, porque muita gente na direita também acha isso. O único problema do Lula solto, o problema para o Lula, é que João Dória e Rodrigo Maia querem ser presidentes. Eles não querem o Lula solto e fazendo caravana por muito tempo. O que eles gostariam é que o Lula ajudasse a derrubar o Bolsonaro e depois saísse de cena. Só que o Lula, ele é um pacificador, ele é um político. O Lula consegue conversar com o João Dória, mesmo o João Dória xingando ele sempre. O Lula consegue conversar com o Rodrigo Maia, com o Michel Temer, até a Marta Suplicy, golpista, traidora, pessoa da pior espécie, ele consegue conversar e chamar de volta para o PT, porque o Lula é conciliador. Então, o Lula saindo e conversando com todo mundo, o Lula consegue se inserir no jogo político de maneira que ele não se torna um inimigo em comum de toda a direita, ele se torna um inimigo em comum apenas da extrema-direita e do gado bolsonarista. Então, o Bolsonaro vai ter um grande problema, porque se o Rodrigo Maia e o João Dória estão jogando gasolina nessa fogueira, o Lula é mais do que um barril de gasolina nessa fogueira. O Lula vai explodir a fogueira do PSL. Eles vão ter que escolher entre brigar por dinheiro ou brigar contra o inimigo em comum. E aí as máscaras vão cair, porque os ratos estão brigando muito por dinheiro, gente. Muito, mas muito mesmo. E também brigando. Pano de fundo é a Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Joyce Hasselmann contra Eduardo Bolsonaro. O panorama político é esse. A gente tem que agora esperar para ver quando o Lula será solto e o que o Bolsonaro vai fazer. Ontem ele viajou, ele vai ficar 12 dias fora do Brasil. Muito bom, 12 dias sem o Bolsonaro é ótimo, devia ser feriado 12 dias, porque sem o Bolsonaro o Brasil vai crescer mais nesses 12 dias, mesmo se fosse feriado, do que no resto do ano inteiro com o Bolsonaro no país. O Bolsonaro fugiu, vai viajar por 12 dias, sabe-se lá o que ele vai fazer no Japão e no Oriente Médio, e o Lula pode ser solto nesse meio tempo. Eu acho que o Bolsonaro não quer estar no Brasil quando o Lula for solto. É por isso que ele inventou essa viagem. E o Bolsonaro também quer fugir dessa guerra na direita. Também outro motivo para ele ter inventado essa viagem. Porque o Bolsonaro, a gente sabe que ele não enfrenta os problemas, ele foge, assim como fugiu dos debates, assim como foge de entrevista quando não gosta da pergunta, e agora ele está fugindo do Brasil. Gente, gostou do vídeo? Curte, compartilha e deixe seu comentário, deixe sua opinião, que é muito importante. Eu leio quase todos os comentários, às vezes vem muito, eu não leio, mas eu tento ler todos. Então, falou!